Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler um texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 11. E o versículo de número 1 ao versículo de número 12. Apocalipse, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, até o versículo de número 12, que vai dizer assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus, do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e o devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas, para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e matará. E jazera o seu corpus na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nação verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhe dizia: sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos o viram. Aquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passando o segundo aí, eis que o terceiro aí sendo virá. Amados irmãos, nós lemos um texto em Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 1 ao versículo de número 14, e que nós vamos estar falando por
alguns vídeos, não só esse, mas esse é o primeiro. Nós vamos estar falando sobre o seguinte tema nesses vídeos. Quem são as duas testemunhas? Você que vai estar nos acompanhando nessa série de vídeos, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Você pode deixar seu comentário, deixando sua opinião, quem você acha que é as duas testemunhas do Apocalipse. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações do próximo vídeo, né? Não se esqueça de compartilhar e também não se esqueça de estar orando por cada um de nós. O livro de Apocalipse, nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele traz relatos de coisas que já passaram, de coisas que estavam acontecendo no presente e de coisas que iriam acontecer. Foi o que o próprio Jesus, ele disse a João: escreve o que lês, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse ao profeta João: pode escrever o que lês no livro. E aí nós temos o que João, ele começa a ver, as revelações apocalípticas, né? E dentro das revelações de Apocalipse, nós vemos que Deus, ele começa no capítulo 1, revelando, mostrando João o céu, mostrando ali algumas simbologias. Aí no capítulo 2, o Senhor começa a mostrar e mandar ele escrever as 7 igrejas que estão na Ásia. Já começa do capítulo 1, versículo 11, que é onde ele diz: o que vês, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele diz as 7 igrejas que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última que seria a igreja de Laodiceia. E aí começa a escrever a advertência que tinha que escrever sobre as igrejas. E ele escreve do capítulo 2 até o capítulo número 3, falando as cartas para as igrejas. E termina no capítulo 4, e o capítulo 4 já entra a visão do trono da majestade divina, e os 24 anciões e os 4 animais que estavam ali no trono. Estavam ali, que ele vê aqueles animais. Terminando essa visão dos 24 anciãos, ele vê aqueles 4 animais, vê tudo, e vê o cordeiro. Aí no capítulo 5, o livro começa, ele vê um livro que estava ali selado, né, com 7 selos. E somente o cordeiro é digno de abrir, era digno de abrir aquele livro que estava ali selado. E ele diz no capítulo 5, versículo 1, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono, né, que ele tinha visto anteriormente no capítulo 4, um livro escrito. Então quer dizer, ele vê um livro lá no céu que estava escrito. E por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então estava selado por dentro e por fora com 7 selos. Então 7 selos por dentro, 7 selos por fora, assim se for somar. E vi um anjo forte bradando com grande voz. E ele dizia: quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? E aí ele vê o cordeiro, ele vê o Senhor, que ele disse: eis aí o cordeiro que é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. E quando ele termina de ver tudo isso, ele se alegra. E entra o capítulo 6, que é a abertura, né, dos primeiros selos, porque era 7 selos que tinha. E aí vem a abertura dos selos. Aí vem a abertura do primeiro selo, né? E ele começa a tudo ver. Aí entra e termina o capítulo 7. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Ele vê a visão dos mártires na glória, né? Aqueles que morreram por amor de Jesus Cristo, estavam lá na glória com ele. No capítulo 8 nós vemos a abertura do último selo, que seria o 7º selo. E os 7 anjos com 7 trombetas. 4 primeiras trombetas são aqui reveladas no capítulo de número 8. Então ele começa a ver 7 selos são abertos, aí aparecem os 7 anjos, aparecem as 7 trombetas, e agora aparece também os 4 primeiras trombetas que são abertas.
Entra no capítulo 5, a quinta trombeta é aberta, ele começa a falar e tudo mais. No capítulo 10, começa falando sobre a comida por João, um livrinho trazido do céu. Então, começa a falar desse livrinho que é trazido para João ali do céu. E ele diz no capítulo 10, verso 1, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima e por sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, ele diz. Esse anjo, ele trazia na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Aí diz, e clamou com grande voz, com 4 brama. O leão, como brama o leão, havendo clamado as 7 trombetas, disseram, soa as suas vozes. E ele começa a relatar o que ele estava vendo. Aí ele diz que o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, no versículo de número 5, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus, a terra e que nele há. E tudo aí ele começa a revelar. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando toca a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus com o anúncio aos profetas e os seus servos. E aí a voz do céu que tinha ouvido tornou a falar comigo e disse-me, vai, toma o livrinho, no versículo 8, aberto da mão do anjo, que estava na mão do anjo, no pé e sobre o mar. Aquele anjo que tinha descido, que ele viu que colocou um pé no mar e um pé na terra, ele estava com a mão, na sua mão tinha um livro, e ele escutou a voz dizendo, vai, pega o livro que está na mão desse anjo, e ele diz no versículo no número 9, ele diz, e fui ao anjo, dizendo, dá-me o livrinho, e ele me disse, toma, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas da tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho na mão, versículo 10, da mão do anjo, e comi-o na minha boca, era doce como mel. Então ele diz que ele pega esse livrinho da mão do anjo, ele come este livrinho, né? E ele diz que esse livrinho que ele estava comendo era doce como mel. E havendo comido, o ventre dele ficou amargo, lá dentro ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetize outra vez em muitos povos, nação, e línguas e reis. É claro que isso aí nós depois faremos outra série falando dessas simbologias e tudo mais. E chegamos aqui aonde sobre as 2 testemunhas, que é o capítulo 11, aonde nós lemos, que ainda está na abertura do 6º selo. O 7º selo ainda não havia sido aberto, né? A sétima trombeta, melhor dizendo, não havia tocado ainda. Só tinha tocado 6 trombetas. Então a 7ª foi aberta depois das 2 testemunhas mortas. E aí João diz que viu que aparece 2 testemunhas. Aparece 2 profetas, conforme ele diz. No versículo de número 3, ele diz assim, e concederei a minhas 2 testemunhas, vestido de saco, profetize por 1260 anos. Então João, ele vê 2 testemunhas, e essas 2 testemunhas, João ele diz que essas 2 testemunhas vão profetizar durante um período de 3 anos e 165 dias, eles vão estar profetizando, mais ou menos 3 anos e meio, mais ou menos isso, 3 anos e meio, antes dos 3 anos e meio, né, eles vão estar profetizando. Então, 3 anos e 165 dias é o dia exato que essas testemunhas vão se levantar e vão começar a profetizar, vão começar a falar. E ele disse que as 2 testemunhas, elas estavam vestidas de saco e profetizaram por esse período de tempo, né? Então, primeiro ele diz que vão ser testemunha. Primeiro ele diz que vai ser 2, estão vestidas de saco
e vão estar profetizando durante esse período, durante essa passagem. Claro que a gente entende e sabemos que essas duas testemunhas, quando é que vai acontecer isso? Isso aqui vai acontecer durante a grande tribulação. Quando a igreja ela for arrebatada, que é assim que cremos. Claro que muitas pessoas creem de outro jeito, tem várias pessoas que creem. Existem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Então existem aqueles que creem que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Existe aquele que crê que a igreja ela vai passar pela metade da grande tribulação. E existe aquele que crê que vão passar por toda a parte da tribulação. Isso é, existe aquele que crê que a igreja vai ser arrebatada no começo, existe outro que crê que vai ser arrebatada no meio, e existe aquele que eu acredito que a igreja ela vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Ou não vai haver nem arrebatamento. Para que mais depois da grande tribulação, se Jesus ele vai voltar para o milênio? Então, existem esses três pensamentos. Na linha de pensamento pentecostal, cremos no pré-tribulacionismo. Isso é, a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. E o que vai acontecer, a igreja quando sair da terra, começa já a grande tribulação. Né? Começa já a perseguição. Já começa, vamos dizer assim, o anticristo a operar começando a operar o seu império. E o que acontece quando a igreja ela subir, que a grande tribulação começar, que é durante 3 anos e meio, que onde vai apertar mais o cerco, Deus vai levantar 2 pessoas, vai aparecer na terra 2 pessoas, e essas 2 pessoas, elas vão começar a pregar o evangelho, elas vão começar, melhor dizendo, profetizarem, elas vão começar a dar testemunhas, né? Porque são 2 testemunhas, 2 profetas, né, que vão estar falando do amor de Jesus Cristo, vão estar anunciando aqui, vão estar testemunhando aqui nesta terra, né? E aí João diz que essas são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra, né? E se alguém lhe quiser, aí ele diz que essas 2 testemunhas, diz, se alguém lhe quiser fazer mal, da sua boca sairá fogo e devorará os inimigos, no versículo 5. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Isso é, essas 2 testemunhas que vão se levantar, no versículo 5 do capítulo 11 de Apocalipse, João está dizendo que elas vão ter uma proteção divina. Deus vai proteger essas 2 pessoas, e essas 2 pessoas ninguém vai poder tocar nela. Se alguém tocar nela, ele diz que essa pessoa ela vai morrer, ela vai receber uma punição, né, por tocar nessas 2 pessoas, porque elas são protegidas, porque ela tem que cumprir esse ministério. Então essas 2 pessoas não vão morrer até que passe os 3 anos e 165 dias, não vai poder ser morta de maneira nenhuma, né? Não vai poder ser morta de maneira alguma. Então vão ser 2 pessoas protegidas por Deus, vão ter a mão de Deus estendida sobre elas, e elas vão falar. O anticristo não vai poder fazer nada com essas pessoas. Ninguém vai poder fazer nada contra essas pessoas, porque elas são protegidas. Elas estão debaixo da potente mão de Deus e ninguém vai poder tocar nelas, né? Elas vão ter uma autoridade fora do comum, fora do normal. Elas vão poder fazer o que elas quiserem, profetizar, falar, testemunhar, e ninguém vai poder apontar, ninguém vai poder falar, se levantar contra elas, fazer mal nenhum contra essas 2 pessoas, porque se alguém fizer mal a essas 2 pessoas, a Bíblia está dizendo que essa pessoa ela vai sofrer a punição e até pode chegar a morrer, se mexer com essas 2 pessoas. E a pergunta que eu vou deixar para você responder aí, e nós vamos estar entrando e falando no próximo vídeo, quem são essas 2 testemunhas do Apocalipse? Na sua opinião, quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? Quem você acha que são? No próximo vídeo, nós vamos falar das características dessas 2 testemunhas. Nós vamos falar que o que se acredita
ser essas duas testemunhas. Então aguardo você no próximo vídeo. As duas testemunhas do Apocalipse. Quem é? Quem são? Quem você acha que será? O que a Bíblia ela diz? No próximo vídeo você vai saber, em nome de Jesus.